Tá começando mais um Te Contei comigo, Camila Preto, e com a Cíntia Requena, em um oferecimento da Clínica Maíra Severo, Medicina e Beleza da Face e do Corpo. Hoje aqui com a gente uma gaúcha de Caxias do Sul, que fez história em Porto Alegre à frente de um dos principais grupos gastronômicos que essa cidade já teve. Dizem que até hoje ninguém serve massa, nenhum restaurante serve massa tão boa quanto as que ela servia, é verdade? Eu Tu sou é suspeita. Mas, olha, eu acho que até nem só a massa. Aquele feito que eu vi com os meus próprios olhos, ainda a cidade não conseguiu replicar, mas enfim. Mas enfim, além disso, ela é jornalista de formação e recebia em seus restaurantes alguns dos principais nomes da literatura brasileira na época. Hoje aqui com a gente, eu vou deixar a Si chamar esse nome, porque depois vocês vão entender por quê. A ligação delas é bem forte. Seja muito bem-vinda ao Te Contei, Eleonora Maria Guimarães de Oliveira Riso. Nossa, que coisa boa estar aqui com vocês. Que nome comprido, né? De rainha, né? Diríamos. De princesa, uma coisa. É um nome enorme. Que bom estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui trocando uma ideia para a gente conversar, crescer junto. Estou à disposição. O prazer é todo nosso. A gente estava aqui conversando, né, como a gente falou há pouco, contando um pouquinho, né, jornalista, marcou época na gastronomia de Porto Alegre, e eu fiquei com uma curiosidade em relação à gastronomia. Tu é de Caxias do Sul, né? Sim. Então, tu é de uma região onde essa gastronomia que tu trouxe para cá te acompanhou toda a tua infância. E isso gera um desejo teu? Ou foi acontecendo? Tu imaginou que anos mais tarde tu viria para Porto Alegre e se tornaria uma referência nesse tipo de gastronomia? Não. Não? Não, nunca, porque eu sempre quis ser jornalista. Esse era meu ideal. O meu pai tinha essa segunda profissão, porque ele era empresário, mas também jornalista, e adorava rádio, televisão e tal. E eu me criei muito nesse meio, né? Então, meus primeiros empregos, a minha formação é jornalista, meus primeiros empregos foram no jornalismo, na rádio. Eu trabalhei na Rádio Continental, com Clóvis e com Fogaça, na Opinião Jovem. Os mais velhos, acima de 60, lembrarão disso. E eu fui repórter. Depois eu trabalhei na Rádio Difusora com o Sérgio Zambiase. O Sérgio Zambiase era o chefe do jornalismo da Rádio Difusora. Depois eu fui para Zero Hora. E aí, na Zero Hora, eu fiquei 10 anos. E aí, lá pelas tantas, a minha irmã, Ana, que foi minha sócia, e o Pedro Hoffman, pensaram em colocar um restaurante, porque o Pedro tinha um sócio em Caxias, que era um italiano que veio e colocou comidas diferentes do norte da Itália, porque a gente estava muito acostumado com a comida do sul da Itália, o molho vermelho, o galeto e tal. E ele trouxe essa comida mais sofisticada. E aí o Pedro veio, vendeu a ideia para minha irmã. Aí nós resolvemos fazer um pequeno restaurante aqui com essas características. Mas o Pedro continuaria lá em Caxias, porque ele tinha uma agência de turismo. Minha irmã tinha uma agência aqui, os dois trabalhavam juntos, e eu no jornal. Seria isso. Só que o restaurante foi um sucesso imediato, uma loucura. Então, o Aldente começou, eu fazia as duas coisas, o Pedro vinha de Caxias, a minha irmã com a agência. Bom, no fim, a gente teve que largar tudo, menos a minha irmã, que não largou a agência, e fomos cuidar do restaurante. Então, até na hora da escolha, para mim foi uma escolha difícil, porque eu já estava 10 anos na Zero Hora, eu tinha um cargo assim, semi-chefia, eu tinha quase um full-time de manhã, de tarde, de noite de trabalho, e tive que optar, não tinha como fazer as duas coisas. E foi... Pois é, eu acho que deve ter sido muito difícil, porque tu disse, sempre quis ser jornalista, foi jornalista bem-sucedida, né, por todo aquele período. Não passou pela tua cabeça, não... Porque isso também define muito da tua vida, né? Essa escolha, ela é muito importante no restante da tua vida. Tu não passou assim, não, então o restaurante fecha, ou coloca outra pessoa, eu vou seguir no jornalismo? Não, porque naquele momento também eu estava me separando. Então eu estava num momento pessoal de mudança e um momento pessoal de reconstrução. Tinha 30 anos. Nossa! E aí eu mudei tudo. Eu fui para o restaurante, apesar que o restaurante e o jornalismo têm alguma similaridade, porque tu sempre tem um dia novo de acontecimentos que tu não sabe o que vai acontecer. Não entendeu? tem rotina. Né? Não tem.
Então, é como no restaurante, tu abre a porta e tu tem que estar com tudo em cima, não tem trabalho concluído. Se tu errar naquele dia, ralou tudo. E no jornal também é isso, né? Todo dia é um dia novo que tu tem que sair muito bem. Então, o desafio era semelhante, apesar de serem propostas completamente diferentes. Eu não entendia nada de cozinha, nada. E para mim foi uma experiência totalmente nova, nem de finanças, nem de cozinha, porque eu sempre fui mais da parte lúdica, entendeu? Eu nunca fui do dinheiro. Sim, tu é de humanas. Eu era sonhadora e tal, idealista. Aí, pela primeira vez no restaurante, me deparei com realidades, porque eu trabalhava no jornal com pessoas de praticamente do mesmo nível intelectual. A gente tinha um debate de igual para igual. Quando tu parte para um trabalho num restaurante, tu trabalha com pessoas com culturas completamente diferentes, com coisas completamente diferentes. Então, eu tive que aprender muito, aprender a fazer compra, aprender a fazer conta, sabe? Aprender o que é comida, o que é cardápio. Claro, eu sempre gostei de comer bem, eu sou da região italiana, eu tive uma nona que fazia uma massa maravilhosa, mas eu nunca tinha colocado a mão na massa. O que também tem a ver com o jornalismo, né? O fato de tu ter que aprender muita coisa para te falar com alguém, tu precisa aprender muito sobre o mundo daquela pessoa, né? De fato, eu nunca tinha feito essa relação, achei que tem muito a ver, muita semelhança. E a minha vida deu uma volta total, porque eu não sabia cozinhar, daí eu fui para a cozinha, aí eu fui para um restaurante, fui para uma linha de frente, fui para uma equipe, tinha que estudar cardápios, tinha que idealizar coisas e tal. E hoje eu estou de volta, estou dentro da cozinha. Hoje eu estou dentro da cozinha. Então, é uma coisa interessante e é muito gratificante, porque hoje a minha relação com a cozinha é uma relação de afeto, de amor, construída através do tempo. Entende? Então, tudo que eu faço hoje, eu faço da melhor forma que posso fazer, com todo o carinho que posso fazer, e amparada numa experiência de vários momentos da minha vida. Então, quando eu estou na frente de uma panela, eu estou emocionada, praticamente emocionada. Que legal. Mas tu não chegou a fazer nenhum curso de gastronomia, de cozinha, tu foi sendo ali no dia a dia autodidata, aprendendo. Eu tive muitos mestres, né? Todos os cozinheiros que trabalharam comigo, todos eles, não vou citar porque foram muitos, porque eu tive restaurante 30 anos. 30 anos é um troço assim enorme, feito. Né? Pensando nisso. Eu agora estou fazendo um projeto para mais 30 anos, mas já tive esses 30 anos antes. Então, eu aprendi com muita gente competente e também aprendi o que era bom, o que era ruim, as formas de fazer, porque eu entrava na cozinha. Não é que eu não entrasse, por exemplo, a feijoada do gato pardo era eu que fazia. Porque eu sempre amei essa coisa de fazer comida para muita gente. Como uma boa italiana. Exatamente. Eu gosto demais, entende? Daí a Cíntia leva um pouco para casa, a Camila leva, ele leva, todo mundo leva um pouco. Então, eu fazia feijoada. E a minha feijoada era muito boa. Como era? Eu aprendi aqui. É a melhor feijoada, é uma feijoada da cidade, gente. Eu continuo fazendo feijoada. Não, ela continua fazendo. E para mim, hoje eu estou com as melhores feijoadas da cidade. Com a Alice Lima, nós duas. A gente trabalhou junto, a Cíntia também trabalhou com a gente. E a gente trabalhou junto mais de 20 anos. E agora nós estamos nesse projeto, ela e eu, de entregar comida legal, personalizada, para cada cliente que queira. Saborosa e cheia de amor. E onde é que a gente tem um Instagram? Tem Instagram. O Instagram já passa, porque eu quero... Gastronomia Artesanal, Alice Lima e Leonora Rios. Eu acho que é esse. Mas eu acho que é arroba Alice e Leonora Rios. Que é isso. Mas a gente depois a gente bota arroba. Isso aí. Bom, eu queria fazer assim, seguir a tua trajetória, porque tu entrou no Al Dente com 30 anos, e eu entrei na tua vida há exatos 30 anos atrás também. Olha, nos 30 hoje a gente pode, né? Hoje tá cabalístico esse número aqui. Com 21 anos, eu tô com 51, e eu entrei na tua vida num outro momento, que foi quando o Birri Pasta, que foi um restaurante icônico, que eu até hoje não... O que eu vivi, olha que hoje eu também, né, sou cria dela, tem um restaurante há 23 anos, eu sou cria, né? O Saiko, maravilhoso, o Saiko tem os seus padrinhos. E o que eu assisti, claro, com a minha juventude, foi uma coisa fora da curva. Que eu vou te trazer a minha percepção, né? Até com a cabeça que eu tenho hoje, que eu acho até
né? Uma outra. Quando eu entrei, eu tinha 21 anos, então tô saindo da faculdade, né? E entrei como Relações Públicas do Birra. E era uma loucura, porque tinham diariamente 200 pessoas lá fora esperando para sentar. Era impressionante. Era uma coisa... Foi uma loucura mesmo. E nós tínhamos quantas mesas? 40. 40, mas Não, sentava... 60, desculpa. Sentava 200 e poucas pessoas. 60 mesas. Eram 40 embaixo e mais 20 em cima. Era um 60. restaurante descolado, era um restaurante badalado. E tinha uma energia, a Eleonora inovou, porque nós éramos uma equipe de não sei quantos jovens. Nós éramos todos jovens trabalhando, tanto que não era garçom. Foi ali que se instalou, ali que se criou o termo atendente. Te lembra disso? Esse termo fui eu que inventei. Exato. E O hoje termo tem atendente. todo, é verdade. Não éramos garçons. Foi disruptivo, porque tinha a escola do Senac, que fazia a formação de metria, lembra? E garçom, e ali não precisava. Ali a Eleonora estava dando oportunidade para as jovens que estavam estudando e que precisavam complementar sua renda para concluir o seu estudo. Foi uma coisa meio copiada dos americanos, que tinham já isso muito na cultura deles, né? Então, a gente resolveu instalar aqui também uma coisa que aqui não era hábito. Depois se tornou, depois veio o Dado Beer, veio todo mundo. Mas naquele momento foi uma coisa muito diferente, porque nós não estávamos acostumados a ser atendidos por iguais. Sim. A gente estava acostumado a ser atendido por uma pessoa que tinha uma formação, tinha uma distância e tal. E esse atendimento descontraído se criou uma sinergia entre o cliente, o restaurante, porque o cara chegava lá e dizia, tu quer o quê hoje? Tu quer? Pô, o cara ficava assim, como tu? Então, criou uma nova forma de relacionamento. Sem formalidades excessivas. Sem formalidade, sabe? Então, isso aí foi uma coisa muito legal mesmo. E eu entrei no restaurante em março. E em abril seria a festa de comemoração de 1 ano do restaurante. E o que a Eleonora inventou? Ela fez intervenções teatrais dentro. Te lembra disso? Sim. A Denise Barella. Olha isso. Olha, a Denise era uma diretora de atrás. Teatro e que era uma colaboradora nossa lá, maravilhosa. Foi minha colega na PUC. Então, ela veio para o restaurante para colaborar. E ela tinha essas ideias loucas e a gente botava em ação. Então, a gente fazia intervenção teatral, a gente fazia tudo que é loucura que tu puder imaginar. Até um cavalo a gente botou para dentro do restaurante. Era nós, um leilão. 54. Então, a Célia Ribeiro, por isso que eu digo, o Birra foi uma sinergia tão louca que os astros se encontraram, porque o Birra foi o primeiro restaurante a fazer autógrafos de escritores e lançar CDs, essa coisa. Ninguém fazia isso. E sabe de quem foi essa ideia? Da Célia Ribeiro. A Célia Ribeiro ia lançar um livro e ela gostava muito do Birra, porque ela vinha naquele movimento, aquela loucura. Ela disse para mim assim, Eleonora, eu quero lançar meu livro aqui. Veja só. Vamos fazer, Célia, sem dúvida. E aí se criou uma cultura de lançamentos de livros dentro do restaurante Birra e Pasta. O auge foi os Mamonas Assassinos, quando morreram os Mamonas, que o Peninha escreveu o livro. Bom, nós fechamos shopping. O shopping ia Se fechou implodir. o shopping. Se fechou, não é fechou o restaurante. Ele teve que sair. Nós Era tínhamos uma escada. Era uma Se loucura. lembra da escada? Saiu ele e a menina. O Peninha teve que fugir, a mulher do Mamonas fugiu. As pessoas ficaram loucas, era uma loucura. A gente teve que tirar eles pelo... Não, mas a gente tem várias situações engraçadas, assim, que... A Eleonora, eu digo, era dama de ferro, nessa época. Dama de preto, dama de Quem ferro. Quem inventou esse termo foi o... Como é o nome dele? Quem, Eleonora? Dama de ferro, quem me chamava. E assim, ó, agora... Qual é o teu grau? A Heleninha Riso, ela é tua sobrinha? Prima, sobrinha? Eu nunca sei. Ela é filha da minha prima. Ela é tua... Da Ivone. Mas a gente sempre foi muito próxima. A Ivone e eu sempre fomos amigas de infância. Nos criamos juntas. Então, a Heleninha é uma sobrinha pra gente. E a gente... Eu tive, inclusive, a oportunidade, quando a Helena... Ela chegou a fazer um estágio, lembra? E a Helena saiu também ela era uma modelo lindíssima e foi para a área da gastronomia.
E o que foi o que nos impulsionou a chamar foi um post que ela fez um tempo atrás agora, uma foto delas duas, e aquilo assim, ó, gente, mexeu nas minhas entranhas. Eu me lembrei de muita coisa. E A gente fez uma campanha juntas, uma foto lindo. da Helene, E eu, gente, assim, ó, 21 aninhos, fresquíssima, né? Querendo aprender Tudo com que aprendeu tudo. na faculdade. E eu era, assim, ó, pupilíssima dela. Uma coisa assim que eu ficava... teve uma vez que eu trabalhei no Gato Pardo e no Birripasta, né? E aí cheguei a sair da parte de RP e assumir a gerência. Nós temos histórias muito loucas, mas teve uma noite que ela disse assim, Cíntia, depois que tu terminar, senta aqui conosco. Eu não tinha a menor ideia do que seria aquele senta aqui conosco. Hoje, eu pensando, eu disse, mas por que eu não tenho 50 nesse senta aqui conosco? Quem tava nessa mesa? Ela, a única figura feminina, depois eu, horas depois, né? Mais uma criança praticamente. Arnaldo Jabor, Paulo Francis, Augusto Nunes. Lembra disso? Lembro. O Nandinho Eichenberg, Ciro Martins, Túlio Milman e ela encabeçando. E eu, a desavisada, né? Não sei, não sabia. Perdida ali. Não, eles deviam. Mas eu devo ter, com certeza. Todos te adoravam. Não, ela ela todos te fazia. adoravam. Eu tenho várias. Ela fazia, ela sabia. Eu tinha um problema que eu ficava com a bochecha vermelha com muita facilidade. Em tempos que não tinha motoboy. E aí, sabe o que ela fazia comigo? Sexta-feira de noite era dia de fechamento de. Tu te lembra disso? Que tu fazia comigo? Tempos de fechamento de jornal. Eu costumo ser feliz com bem pouco. Ai, Opa, que bom! eu também! Que ótimo! Adorei! Siri! E é verdade! Ela não me. Viu só? A gente era feliz com muito pouco. A Siri foi Já ótima. deu pra tirar o casaco. Bom, mas Muito aí, bom, enfim, Cíntia. ela me mandava pra redação em tempos da 0 hora que a gente entrava, não precisava nem crachá, com todas as quentinhas pro pessoal. E eu chegava com aquele monte de sacolinha e a galera se levantava pra me aplaudir. Gente, Você já fazia de propósito. Mas, enfim, e o que eu quero dizer, que daí, assim, a gente sentava e teve uma situação muito engraçada, que um dia ela chegou pra mim e disse assim, ai, sério, gente, eu precisava do Google nessa época. A Eleonora, sacanagem isso com a minha pessoa. Ela anotava minhas gafes, gente. Eu Eleonora. tinha o teu glossário. Tá, eu criei casca com essa mulher. Não, e aí vem ela um dia pra mim, que eu tô dentro dessa situação. Cíntia, tu não vais acreditar. Quem vai fazer uma sessão de autógrafo? Eu digo, não, quem, Eleonora? Mário Vargas Llosa. Eu, ai! E eu sou a Lívia. Quem é? O cara que tinha acabado de ganhar o prêmio Nobel. Não, gente, para! O cara, eu trabalhava 14, 15, 20 horas por dia com ela. E eu, nossa! Que maravilha! Claro que ela não me perguntou, né? Óbvio que não, mas já imagina, porque ela vem assim. Ela já tinha o meu glossário, sabe? Sim. Das minhas gafes, assim, anotadas. Eu não vou dar esse braço torcendo. Não vou dar. E aí ela. Só que daí ela começou a falar. Porque o Mário, eu já imaginei, né? Um ator hollywoodiano chegando, uma coisa assim. E eu criei uma fantasia na minha cabeça, mas foi até o final mudinho. Aí um peixe na água, me lembro até hoje, né? Um peixe fora d'água, um peixe na água. É o livro dele que ele lançou lá no Birra. Mas peixe na água. eu acho que é um peixe Agora na eu nem me água. lembro mais. Traumatizei, né? E aí, e eu, firme. E eu fazendo toda a parte de assessoria de imprensa. E eu ia pegando as informações e eu não tinha coragem de me explica aqui. Um pouquinho Eu mais. ia contar aquilo foi uma sessão de tortura. Mas tudo bem, estava eu esperando chegar, né, o Marlon Brando. O ator alguém. hollywoodiano. E ela no encantamento. Claro, hoje eu entendo perfeitamente. Eu também estaria encantada, né? Com um prêmio Nobel chegando pra gente entrevistar, pra escolher o restaurante pra lançar o seu livro. Aí vem aquele senhor. E eu, mas é um senhor, gente. Apessoado, muito bem. Mas ele é bem pessoa, ele era muito bonitão, ele era mas ele é um ela tem velho uns descolado. encantamentos Um meio velho malucos, descolado, né? é ótimo. E aí, vai ela. E aí que a minha ficha caiu aí, que eu entendi tudo, mas eu fui até o final, passando mal. Dizendo assim, eu não vou dar esse braço a torcer de passar o mico da, sabe, a pessoa mais ignorante da face terrestre. Gente, era olha. outra época completamente, É. né? Não, isso aí. Pré-Google, né? É isso? Gente, o Arnaldo Jabor foi lançar um livro.
E eu era encantada com o Arnaldo Jabor naquela época. E o Arnaldo Jabor vai vir agora que nós vamos fazer para o Arnaldo Jabor. Depois nós ficamos muito amigos até, durante anos, até agora ele morreu, tadinho. Mas ele era uma pessoa maravilhosa. E nessa época ele não trabalhava na televisão ainda, ele era um diretor de cinema e um escritor e tal. E ele veio lançar o livro dele. E aí eu fui na sessão de autógrafo, me arrumei. Ai, Arnaldo Jabor. Dei o livro para ele. Ele disse assim, como é o teu nome? Eu disse, Eleonora. Eleonora? Tu sabe que é um nome trágico italiano? Eu disse, não, eu fiquei sabendo agora. É o nome da minha ex-mulher. E tu sabe que ela não larga do meu pé. Assim, Acabou. não tenho a menor chance, entendeu? Eu murchei assim, totalmente. Dei o livro, peguei o autógrafo. Saí de fininho. Eleonora, Nunca esqueci isso. agora É um vamos nome contar, trágico. Vamos ver se tu lembra de umas histórias que eu lembro, das histórias mais estapafúrdias que aconteceram conosco. Conta umas duas aí que tu te lembra daquela mulher que a gente teve que chamar a segurança. Tu te lembra disso? Claro. E tu te lembra daquele... O Birra e Passa tinha 2 andares. No segundo andar, a gente tinha uma coisa que hoje em dia nem existe mais, que é um disco laser, que aparecia os vídeos na TV e tal, músicas. E a gente comprava, alguém vinha dos Estados Unidos, trazia para mim isso e aquilo, e a gente tinha tudo de bom ali, tinha até os primeiros Circo de Soleil. E eu tô subindo, tinha 2 moças, verão, Porto Alegre, de costa de fora, conversando, mas elas estavam num papo assim, incrível. E tinha um cara aqui bebendo, que ele já estava meio, né? Eu subi para trocar o disco. Quando eu desço, eu estou descendo as escadas, eu olho para o bar, que o Birra tinha um barzão na entrada, assim. Era meio que um bar-restaurante, então tinha esse espírito de bar. Eu só vejo o cara com a língua de fora para lamber as costas da mulher. E eu começo a correr para ver se eu chego. E claro que eu não chego, né? Ele lambe, a mulher estava distraída. A mulher dá um grito. E aí eu pego o cara e disse, mas o que tu tá fazendo? Tu tá bêbado, sai daqui. E aí desaparece todo mundo, né? E aí eu comecei a empurrar ele assim, tu tem que ir embora. Ele dizia, eu não vou. Eu disse, tu tem que ir embora agora, vai embora. Eu vou te denunciar para 0 hora. Eu digo, me denuncia pra 0 hora. Aí eu botava ele para a porta, para fora, e ele voltava. Gente, lambeu. O Davi Coimbra, querido também, estava lá essa noite. Então ele escreveu uma crônica na 0 hora sobre este fato do cara que... Imagina o susto da guria. Diz aquela coisa molhada. E aquela que a gente nunca descobriu, que entrou no banheiro e saiu nua. Gente, é de tarde, tardezinha. Entra uma louca no restaurante, uma louca. Senta numa mesa, depois ela mudava de mesa, mudou de mesa. E as gurias começaram a ficar preocupadas. Eu estava no escritório em cima. De repente ela entra para dentro do banheiro. Aí as gurias me chamam, olha, Eleonora, a mulher essa é louca, já mudou de mesa. E ela entrou e não sai de dentro do banheiro. Aí eu abro a porta do banheiro, a mulher está nua no banheiro. E quer sair nua. E eu começo a não deixar. Sim, mas ela saiu. Não acredito. Totalmente? Totalmente. Aí botamos ela para dentro de novo. Ficou metade das roupas dela. Ficou sutiã, essas coisas. E aí eu chamei a segurança. Que ela tava, eu não sei se ela estava drogada, se ela, bom, dava de tudo no Birra. Até um cara que tinha um escafandro. Lembra do cara aquele? Ele botava um escafandro, uma coisa, e ele chegava no Birra e sentava num canto. Como o Birra era muito cheio, ele não deixava ele lá. Ele sentava com aquele escafandro e ficava horas. E Tu te lembra de uma vez que se levantou na mesa, a mesa 32 era meio central, assim, e ele levantou e ele começou a recitar que ele era Napoleão Bonaparte. Tu te lembra disso, dessa cena? Que ele dizia... Não, gente, sério. E tu não te lembra daquele cara que entrava lá com a Bíblia? Todos os dias assim, vocês vão pro inferno, esse lugar é profano. Era uma coisa, olha, dava de tudo. A dona Laura, que morava tinha uma senhora que morava numa casa de pessoas da terceira idade, ali próximo do shopping, e ela fugia e vinha para o restaurante. Ela se maquiava, te lembra? Tom vermelho, umas coisas. E ela trazia, sabe o toca-disco de pilha? E ela com um disco de tango, ela entrava com aquele toca-disco e dançava e cantava exatamente, dava voltas e ia embora de novo. Então, tudo isso... Tu nunca pensou em escrever um livro dessas histórias? Pois é, olha, tem cada Porque história. ia ser tão gostoso de ler
E provavelmente seria muito gostoso de fazer, né, também. São muitas coisas boas. O Birra foi um momento, assim, espetacular. As pessoas dizem, eu tenho saudade de Birra. Eu disse, eu também. Tu sabe uma coisa que ela fez? A Eleonora é uma filântropa nata, né? E umas coisas mais legais que eu acho que é o que mais... Eu te lembro que movimentou a cidade? Nós fizemos isso a partir do 2º ano do Birra e Pasta. Todos os vários nomes da parte sociocultural da cidade atendiam na noite do aniversário. Era uma noite benemerente, que a renda da noite ia para o João 23, que era uma... Não sei, acho que existe ainda faz tantos anos, mas atendia crianças, né? Então, a gente convidava as pessoas e as pessoas eram os garçons da noite. Quem me deu essa ideia foi o Posse Neto. Que era outro diretor de teatro. Posse Neto, maravilhoso, irmão da Zizi Posse, tal, tio filha da Zizi, da Luísa, né? Muito meu amigo, adoro ele, amo. Até ele esteve aqui agora há pouco, a gente saiu junto. Fomos num lugar, agora tem que contar para vocês. Não, gente, preciso contar. Só um pouquinho. Não, eu preciso. Olha o que ela fazia com uma menina. Eu preciso contar para vocês aonde eu fui. Eu fui o Castanha. Sabe quem é o Castanha? Claro vocês que não sabem quem é o Castanha, mas o Castanha é um transformista, é um cara, é um ator da cidade, ele é um ícone. Enfim, ele é um cara que está aí há 200 anos. E o lugar chama-se El Jardino. O El Jardino fica na Venâncio Aires, bem no iniciozinho, quando termina Cristóvão, à direita. É uma sauna gay. É uma sauna gay. Nós não íamos entrar nessa parte, mas eu vou. Não, mas eu preciso contar. Eu preciso contar. É uma sauna gay. Aí tu chega lá, tem um negócio, tu paga ingresso, desce, o Posse chiquérrimo, com aquele chapéu. O Posse é um homem Isso agora? A Denise Barella, o Jefinho disse pra Denise Barella, vai lá ver o Castanho é um ator. A gente foi. Gente, que loucura. Vocês não podem imaginar. É uma escadinha assim que descia. Aí a gente tinha o palco. Tinha eu, o Posse, a Denise e 3 pessoas num sofá. Aqui era o palco. E as pessoas da sauna iam passando de toalha. Os homens passando de toalha, iam para a sauna. Mas merecia um estudo antropológico. Aí depois, quando a gente saiu de lá, Denise, eu trouxe vocês aqui. Eu digo, pois é, Denise. A Denise ficou deprimida, porque ela tinha dito, não, foi muito divertido. Foi peculiar, desculpa, né? Parênteses. Não percam, Eu Jardino. Vocês vão se divertir. Já que ela entrou nesse mundo, Sim. sabe o que ela fazia? A Eleonora, me conta uma vez que tu me fez tu era jurada, porque a Eleonora, assim, ela me ensinou. Eu pareço uma feitora, hein? Ela me fez, ela me obrigou. Que tu me ensinou desde muito, uma coisa muito marcante, que é ser muito inclusiva. Se tem uma coisa muito legal agora, trazendo assim, desde muito jovem, a Eleonora, ela foi uma pessoa de todas as pessoas. E eu acho isso muito legal. Claro, um jornalista, eu acho que ele já traz isso no seu DNA, né? Na sua essência, um jornalista raiz, que é aquele que o espaço está para todos, né? E isso era uma coisa muito legal. E a Eleonora era a madrinha da parada gay. Da parada, não era nem da parada gay, tu também tinha o negócio das drags, eu acho, pode ser? Que nós tínhamos um concurso. E eu me lembro que ela disse assim, Cíntia, hoje tu vai comigo, porque eu acompanhava ela nessas coisas, né? E era no Vitrô. E eu fui pro Vitrô, bem feliz, embaixo ali do viaduto da Conceição. Só que eu não sabia onde eu estava entrando. Porque quando a gente sabe onde está entrando, a gente se prepara para onde a gente está entrando. Ainda bem, né? Tava de seguidor. Eu fui com ela. Eu tinha o quê? 23, 24 aninhos, era uma coisa. E era um bar de homossexuais femininas, basicamente. Sim. Mas o concurso era das drag queens. Era uma coisa meio inclusiva também, sabe? Era só de mulher o negócio. E chego eu para aquele contexto. E eu, Eleonora, é aqui mesmo? Só tem mulher aqui. Ela disse, não, é aqui mesmo. Gente, até eu entender, até eu relaxar, até eu saber o que eu tô fazendo ali. E ali o meu mundo ia se abrindo, porque ela tinha um olhar humano
que acalmava, assim, as Sim, coisas. era natural, era só mais um lugar Era onde se só mais um estava. lugar e, assim... Então, acho que isso trouxe... Mas tu tinha um lugar que tu ia que eu não fui, que tu ia com Tatata, que Não, vocês o Tatata nos denominaram... levou. O Tatata nos levou. Tá, é sempre Uma alguém que noite. leva, tu viu, Não, né? uma É uma noite, Não, uma noite. Até no sofazão eu fui também. Né? Eu conheci tudo, graças a Conhece Deus. tudo, né? Graças Mas- a Deus, adoro. O Tatata, ele era um cliente, um amigo, tá? Eu conheci o Tatata na época do jornal. Eu era editora do ZH Cultura e o Tatata era meu colunista. Ele escrevia sobre artes plásticas, coisa que ele dominava perfeitamente, e ele era maravilhoso, porque eu tinha que andar atrás de todo mundo para fechar o ZH Cultura, e o Tatata era pontual, dizia assim, quarta-feira, 50 linhas. Vinha. A crônica vinha, quarta-feira, 50 linhas, perfeita. Nunca passei uma gilete nos comentários do Tatata. Ele Só era um incrível. editor sabe esse prazer, né? Não, é só um editor, Só, sabe esse prazer. Naquela época, tinha umas coisas de acrílico e a gente tinha que cortar com gilete. 1h eu tinha que descer. Eleonora estourou a coluna do Celso Loureiro Chaves, 10 linhas. E vai. Como é que eu vou editar a coluna do homem? Não posso simplesmente passar uma coisa. Tem que puxa daqui, puxa de lá, arruma. Então, Cortar o com Tatata. gilete, Gilete, meu bem. Será que foi daí que surgiu? Já ouviu essa expressão? Pra mim era bem comum no jornal que eu trabalhava, assim, claro, era um deboche, uma brincadeira. Corta pelo pé. É. Que deve ser daí, né? Tipo assim, Claro. brincando quando tu vai editar um texto sem nenhuma responsabilidade. Ai, corta pelo pé. Corta né? pelo pé. Não pode? Como é que eu vou? Exato. Era uma coluna sobre música, ou sobre, sei lá, teatro, sobre. Enfim. Então, a minha convivência com o Tatata é dessa época. A gente fez uma amizade grande, porque eu adorava ele, né? Porque, para mim, ele era perfeito. E aí, quando veio o Birra, ele ia muito no Birra. Então, o Tatata era uma das figuras do Birra e Pasta, a presença. E ele chegava na porta, e nós tínhamos um barman chamado Clóvis. E ele chegava Pobre na porta Clóvis. e gritava assim, Clóvis, um passaporte para o inferno. Ele ia tomar um passaporte. E uma noite, assim, Eleonora, eu vou levar vocês no Botinha e Bandeja. Botinha e Bandeja é o nome que ele deu para o bar, porque o bar era onde os garçons atendiam bandeja e botinha e só. E nada nesse meio do caminho. Isso. Aí, a gente foi numa turma, tá? E chegamos lá, e tinha o RP, ficou Não me levaram, porque eu era encantado. muito jovem. Ficou encantado. E o show era assim, eram 4 garotos tomando banho no palco. Sabonete Palmolive, era um cheiro de Palmolive naquele lugar. Aí veio o RP da casa e sentou do meu lado. Disse, Eleonora, eu preciso te dizer uma coisa. Nós estamos abrindo uma casa só para mulheres. Não sei, o pessoal tinha no seu imaginário, como eu nunca tive um companheiro nesse tempo da minha vida permanente, assim, entendi. todo mundo achava que eu era gay. Né? Até assim, diz assim, ai, Leonora, fulano vem me perguntar se tu é não sei o quê. Eu digo, Cíntia, diz que sim. Porque se tu disser que não, vai ser horrível, vai ser Não, a muito pior. Eleonora... Não, nós tínhamos um Não combinado. diga não, é. Não, nós tínhamos um combinado. Eleonora, eu já sei. Quando alguém perguntar, porque as pessoas vinham pra mim, né? Claro. Aí a Eleonora... Gente, a Eleonora é um mistério. Ela é muito enigmática. Isso. Ela é muito misteriosa. Ela é muito... Só que assim, né? Eu sabia, né? Eu tenho esse diário, Sim. mas eu só vou mostrar Ó, na tua passagem. Eu prometo pra ti que se, né? a Cíntia Eu- sabia Eu que eu sabia não que era ela gay. não era. Nem um Mas, pouco gay, enfim. mas aí eu mantinha. Não, Era as pessoas discreta tinham, porque apenas. o que é o preconceito, né? Tu vê uma mulher liderando um negócio qualquer lá, no caso, restaurante, uma coisa que era um sucesso, que era estrondoso e tal. Tu acha o quê? Como é que essa pessoa pode estar sozinha? Como ela é sozinha? Ainda mais naquela época, né, Leonora? Sozinha? Não pode. Isso aí é sapata, é uma coisa assim, né? Era. Então, tem esse... Não, e o meio E as pessoas também, dizem, ai, estão me né, perguntando. Eu digo, Eleonora? diz que sim, querida, não acontece. Sabe por quê? Porque é pior. Daí as pessoas vão tá mentindo, Não, ó, e, tá e protegida. o meio também, né? Um meio artístico também, que E tem eu muito sempre me homossexual dei e tudo. E aí vem... Muito. Com todos. Os gays sempre me adoraram. Sim. Os masculinos e os femininos. Eu Sempre. sempre tive muita entrada nesse coisa. E é tudo gente inteligente, descolada, maravilhosa, com pensamento mágico. Eu adorava estar no meio dessa gente, porque para mim era um crescimento. Entende?
Eu, na época da Parada Gay, eu ia para casa do João, que era o cara que fazia a abertura, a Pérola Ostra, fazia a abertura da Parada Gay. Mas isso no tempo que a Parada Gay era a Parada Gay, porque era uma coisa diferente, não era para todo mundo. Aí eles me elegeram madrinha, e eu ia para casa do João e ele me montava. Em 3 paradas gays, eu fui de drag queen, e eu ia no carro. Até que um dia o Raul Ponte era prefeito da cidade, e eu saí no Correio do Povo, uma foto com o Raul Ponte, dizendo assim, Raul Ponte e uma drag queen. Eu! Aí eu pensei, eles vão querer me matar, porque eles se projetam o ano inteiro para fazer essa parada gay. E aí quem é que aparece no jornal? Eu! Sim. Mas, enfim, foram momentos muito legais. Tá, mas muito e bons, por curiosidade, muito então divertidos. vocês foram lá no... Tu foi nesse... Botinhas e bandejas, viu o Palmolive lá. Palmolive. O era- Palmolive. O Palmolive, eu falei. Mas era, Viu o Palmolive? gente, era assim de uma pobreza triste, era triste. E o RP, coitadinho, ele ficou do meu lado e dizia, tu tem que ir na inauguração desta casa, só para mulheres. Que era o Wanda, não? Não sei era lá, o nem Wanda. era só pra Nem me mulheres. O Wanda não era só pra mulheres? Não, o Wanda era Tinha de multifacetado. Não, eu cheguei no Eu- Wanda, mas o Wanda, quando eu fui, eu achei que era só pra mulheres. Não. Não, tinha a noite. que Ah, era tá. só Então pra eu fui mulheres. nesse só para as mulheres que... É. Nossa. Não, Olha, o Eleonora- Wanda tinha a Glamour Gay, que eu fui jurada. Sim. Né? Então era assim, eu, um delegado de polícia, a Glamour Gay do ano anterior e os garotos desfilando. Era muito Ai, divertido. sensacional. E a gente saía do Birra, vamos dizer, 2 da manhã, porque naquela época, gente, a noite era a noite. A gente saía, fim de semana, Gato Pardo, Aldente, Birra e Paz, era até 4, 5 da manhã, a gente não saía antes disso do restaurante. Saía, Quando não chegava o Augusto Nunes, às ficava 2, até a gente amanhecer. virava à noite conversando com ele. Virava. Abria sempre à noite. O meio-dia não abria. abria todo dia. Meu Deus. Sim, era um case. shopping, não tem Era um como. case. E eles abriam a porta lá do shopping, que o shopping fechava às 10h30, 10 da noite, para as pessoas entrarem. E ia entrando, todo mundo ia ficando. Cansei de amanhecer. Então, era outro momento. Hoje em dia, a noite termina às 11 horas. Hoje não tem mais noite. Já agora, no final do Aldente, agora, no século XXI, aí, 2015, 16, 17, a noite não tem o terceiro turno. Naquela época tinha. Tu tinha o movimento inicial, 7, 7h30, tu tinha 10 da noite e tu tinha a turma que vinha depois. Naquela época se ia ao cinema, se ia ao teatro e depois se ia ao restaurante. O restaurante era um programa, né? Que hoje mudou tudo, é outro comportamento, né? Mas naquela época era um programa de encontrar os amigos, sabe? Então, assim, as pessoas saíam juntos para ver uma peça da Fernanda Montenegro, que está no São Pedro. Aí terminava 11, 11h30 da noite, via para o restaurante, saia do restaurante 2, 2h30 da manhã. Era normal. Em que Era momento isso outro. começou a mudar? Tu tem essa consciência, assim? Eu Porque acho- hoje é muito diferente, né? Eu acho que a segurança, na minha opinião, sim, são N fatores que se juntaram, né? As pessoas começaram a ser moda cozinhar em casa, as pessoas terem medo de sair, porque têm medo de ser assaltadas. A teleentrega, né? a Eleonora, teleentrega. que não existia nessa época. A coisa dessa interação com televisão, de coisa de tu ter... Porque naquela época tu tinha os canais normais. Hoje não, tu tem 500 coisas, tu tem telecine, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, dentro de casa. Uhum. Né? A teleentrega é muito importante. O fator da bebida, não poder beber e ter É coisa, verdade. é outra coisa que pesa. Então, foram várias coisas que foram tirando essa coisa. Porque, por exemplo, pode ver, hoje em dia as pessoas vão muito a shopping por segurança. O Aldente era um restaurante na beira da rua. Daí o cara tem um carrão, daí ele vai lá, deixa estacionar. Sabe, as pessoas têm medo hoje. Hoje o medo é um fator muito, né, relevante. E a coisa do cedo é também por tudo isso. Porque hoje em dia as pessoas têm muita programação em casa. Recebem os amigos em casa. Naquela época, o programa era ir para a rua. Hoje, tu tem muita programação interna. Tu convida teus amigos, vai viajar com teus amigos.
É outro momento, é uma nova. Não existe mais essa coisa. No meu tempo, a gente abria a porta do restaurante e botava ali uma plaquinha aberto. Hoje em dia não tem mais isso. Ou tu inventa, ou tu tem que criar coisa. Sabe? E eu vivi um tempo em que o luxo era o luxo. Hoje em dia, o luxo é um pouco farsa, né? Porque o luxo é muito caro hoje. Né? Então, a gente disfarça, a gente faz um ambiente mais ou menos, um lounge, não sei o quê, uma luz aqui, um pano lá. Não, eu vivi um tempo em que existiam restaurantes de luxo, com produtos de luxo, né? Tinha 10 garçons, cozinheiro, copeiro, blá, blá, blá. Hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia a gente disfarça. São raríssimos. E tu te vê mudou tendo um muito. restaurante na realidade de hoje, assim? Não. Não. Eu sou do século passado. Não do século passado também não, mas... não, eu acho que agora, às vezes as pessoas dizem, ai, mas tu não vai pôr no restaurante. Não. Está cheio de gente jovem, de cabeça jovem. Esse momento é outro. Eu não tenho esse pique, entendeu? Isso é para quem está começando. Vou pegar esse teu gancho aí, que nós estávamos conversando antes, porque eu tenho uma... O que eu te disse, a gente estaria disposta a gente abordar isso, que foi exatamente essa transição. Eu vi, né, uma mulher extremamente solicitada, até porque eu cuidava da tua agenda, então eu tinha uma noção, assim. Eu te vi no meio das rodas mais intelectualizadas, políticas, artísticas. Eva Sofer, né, que eu acho que ela levou muito dela na morte dela. O São Pedro foi uma parte importante junto, aquele glamour, aquela coisa. Então, eu vi muito glamour. Eu tive o prazer de trabalhar com ela, porque eu fui presidente da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, a convite dela. Eu vi muito, eu vi esse glamour, eu vi essa coisa, essa potência que também naquela época nós mulheres estávamos desbravando. Tu não escolheu a maternidade, porque eu brinco que tu era mãe de todos nós, tu tem uma maternidade latente, e eu acho que era até um desperdício quase tu focar num, porque tinha filas de meninos pegando quem tinha, filas, ela olhava e a pessoa ia lá, e Eleonora tinha um coração dos corações mais generosos, que foi até um comentário da Heleninha Riso, do que eu já tive o prazer de conhecer na vida, e isso me ensinou muito. Mas eu queria que tu nos trouxesse essa tua transição desse cume aqui, desse ápice, desse Everest aqui, e ter que se refazer depois dos 60. Foi duro, não foi mole, porque tu fica solitária, né? Quando as coisas começam a se esvair. Como eu comentava contigo, eu tive um grande defeito. Persistir, não saber parar, não saber mudar na hora que tem que mudar. Eu queria que as coisas continuassem, porque eu me apeguei emocionalmente. Eu não fui uma negociante, eu fui uma louca, uma idealista. Né? Então, isso me atrapalhou muito, porque eu não soube dizer, o negócio aqui não está dando mais, vamos mudar. O shopping Praia de Belas não é mais o rumo das pessoas, tem que sair daqui, ou não sei o quê, sabe? Não, eu queria continuar. Né? Então, a coisa se perdeu. Eu me perdi também. Né? E eu fiquei muito sem chão. Né? Eu queria continuar tanto que ainda fui para o City Hotel, ainda construí mais uma coisa, ainda comecei a fazer café da manhã, coisas que eu nunca tinha feito, aprendi também, né? Já com 60 anos, a fazer coisas, isso e aquilo. Mas aí houve o fim desse ciclo. Em fim de 19, eu ainda tive uma sorte nesse fim de ciclo, porque o meu sócio, que era meu sócio na época, que me ajudou a sair, porque eu fiquei 17 anos no Santander também. Tive moeda que foi maravilhoso, que foi um sucesso. Na época foi muito bom. E eu estava saindo do Santander e fui para o City Hotel, e esse parceiro me ajudou muito e tal. E aí nós conseguimos, eu tive um AVC, depois eu tive uma pneumonia horrorosa. Por quê? Porque eu estava muito fragilizada. Então eu acredito que tudo isso também me aconteceu por uma fragilidade minha, né?
E aí esse sócio encontrou lá parceiros que quiseram ficar com o City Hotel. Então, quando chegou no fim de 19, eles queriam até dizer, não, Eleonora, fica aqui, tu vai nos ajudar. Eu digo, não, eu ajudo até, mas é que eu estou acostumada num comando de coisas, e agora o negócio é de vocês. Eu fico até o final de dezembro. Tá? Final de dezembro. E aí veio o raio da pandemia, né? Tu imagina se eu ficasse com todo... Coitados, Deus que me perdoe, mas não foi... Ninguém podia imaginar que isso ia Sim. acontecer. Aí, quando deu janeiro de 20, eu pensei, o que eu vou fazer da minha santa vida? Eu tenho mais de 60 anos. Quem é que vai me contratar? Não sou uma pessoa contratável, até porque eu já estou com idade. O que eu vou fazer? Restaurante não dá. Aí eu encontro a Maria Alice, que também estava, a Maria Alice, saindo da pizzaria, da bascaria, que ela e a irmã estavam cuidando, também tinham saído, tinham fechado ali e vendido. E ela disse assim, vamos fazer um negócio junto, quem sabe a gente faz assim, pequenos jantares nas casas das pessoas. Uma ideia legal e tal. Isso era fim de 19. Aí eu já tinha marcado ir para Ibiraquera com a minha amiga Vânia, que tem casa lá, ficar uns dias lá com ela. E fui, fiquei lá. Quando voltei, a gente já tinha feito em dezembro alguns estudos, olhado a cidade e tal. Aí começou a pandemia. Aí a gente mudou totalmente o nosso foco. Em vez de fazer pequenos jantares, nós começamos a fazer para entregar. E para nós, desculpa dizer isso, mas a pandemia foi incrível, porque ela impulsionou nosso negócio. Né? E graças a Deus, essa coisa dos restaurantes, do Al Dente, do Gato Birra, traziam junto, e a Alice trabalhou comigo em todos esses lugares também, traziam uma memória muito boa para as pessoas. Então as pessoas, está fazendo aquela comida, onde é que tu está? Alice, papai, Eleonora. Então a gente começou a formatar um novo negócio, que é esse da entrega, que a gente tem hoje. Hoje já faz 3 anos, tá? A gente está consolidada, nós temos uma parceria ótima, porque a gente se dá muito bem, e somos só nós duas, então não tem assim funcionário, blá. Às vezes a gente tem lá alguém para nos ajudar, essa coisa de limpeza, louça, que é um inferno, eu odeio a Alice também. Nós gostamos de fazer agora. Parte de limpar, a gente vai se empurrando. Então, a gente, às vezes, pega uma pessoa quando tem mais coisas, a gente trabalha no ritmo da gente. Eu precisava trabalhar, eu precisava ter uma renda, porque eu não tinha... Reservas. Eu não tinha feito essas reservas, eu simplesmente fiquei na mão total. Então, e ao mesmo tempo queria trabalhar. Então, essa coisa me deu uma nova força pessoal, vamos dizer assim. A Alice e eu comecei a me sentir de novo uma pessoa com poder de fazer coisas, tá? De me colocar, de fazer coisas bem feitas, de ser aceita. Eu saí daquela coisa de estar me sentindo oprimida, sem rumo, com um novo rumo. E veja, eu refiz a minha vida com 62 anos, agora eu vou fazer 66. E estou trabalhando, e estou feliz, e estou contente, estou alegre. E isso, para mim, é uma coisa muito legal, sabe? Eu me sinto muito bem por ter dado esta volta. Orgulhosa, sabe? de ti mesmo. Isso. Por ter conseguido dar essa volta, por não me entregar, por não entregar os pontos. Agora eu tenho 60 anos, eu estou aqui para morrer. Não, estou aqui para viver mais Então, 30 quem anos sabe produzindo. Essa Que tal maravilha. persistência que te deu um tipo de lição no momento está te dando um outro tipo de lição agora. Porque essa persistência... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que só perde quem desiste. E eu acho isso uma qualidade, Eleonora, porque aquilo foi uma fase, né? E eu acho que a tua persistência, tu é uma pessoa muito honrosa. E quem teve o prazer de eu tenho um convívio contigo de 30 anos. Tu és uma das pessoas mais maravilhosas que eu tive a oportunidade, não é porque eu estou na tua frente, não é porque tem um monte de gente nos escutando, mas eu desconheço alguém com tanta dignidade, com tanta verdade quanto tu. E eu acho que o mundo está muito carente
de pessoas mais transparentes, de pessoas mais Como coração. tu, né, Cíntia? Eu Tu sou sabe, cria, né? Tu sabe que eu te amo, né? Olha só, momento Momento amor. Mas é verdade, olha, a Cíntia foi uma pessoa assim que entrou na minha vida com tudo, sabe? Ela entrou para dentro do meu coração, assim. E eu adotei a Cíntia. A Cíntia eu sempre quis como uma filha minha. Eu sempre dei conselhos para ela como se ela fosse minha filha, né? Eu digo, tu tem que fazer, tu não pode fazer nunca isso. Me tu poupou, babá. nunca me mimou, tu faz parte, né, desse processo, uma pessoa muito... Então, a gente, além de trabalhar junto, a gente teve uma relação assim que foi, a gente teve uma empatia muito grande. A gente se amou direto, sabe? E foi uma convivência, e é até hoje, uma convivência, uma amizade para sempre, né? Apesar da gente não estar tão próxima hoje, a gente sempre está próxima de alguma forma. A gente esteve bem próximo agora, É? com o catering que a gente fez. E aí, lindo, como é que foi? Me conta, eles gostaram da comida? Maravilhoso. Como é que foi? A gente fez um catering para um voo privado e a gente fez um monte de... Foi com papelaria, foi tão lindo. Aquela agora. guria Ai, que maravilhosa. Maravilhosa. Então, Bom, assim... eu e a Alice adoramos ela, ela é uma graça. E eu ainda chego cheio de ideias, assim, né? Vamos trabalhar junto, não sei o que. Ai, sabe, que uma amor. coisa- Não, olha, a gente fez uns mini tortéis. Eles Não, gostaram daquilo? Tu não tá entendendo. Mini tortéis. Pena que eu não trouxe o umas mini balinhas. depoimento de cada um Ai, aqui. o que eles Melhor disseram? nhoque da cidade. Sério? Melhor nhoque da Alice cidade. e eu 29. estamos Ai, eu fazendo amo nhoque nhoque, servido. gente. da- amo Vou nhoque. fazer propaganda. Não é propaganda, porque poderia ser public post, tá? Mas não é. É real, é genuíno. É assim, comida da nona, de verdade. Que chega na nossa mesa. Vem com memória afetiva, mas vem com sabor, vem com cuidado, com olhar, Ai, que delícia. e é muito bom mesmo, e é uma opção. E as filhas da Maravilhosa. Cíntia que digo que são fãs. E aí eu São. faço normalmente o nhoque, a gente faz porções para 2 pessoas. Daí a Cíntia assim, manda uma para cada uma, porque não Elas adoram. É verdade. Não, essa coisa já tu sabe que para para mim não dá. Essa porção. Italiano, nunca vi italiano, mas assim, ela manda para 2 pessoas de nhoque. Não tem ninguém de dieta nesse Que aqui nhoque, todo mundo é come uma bem. porção por pessoa. Aqui as gurias são fãs. Antes a gente tá Chegando indo. no nosso final. A gente tá indo pro final. Deixa eu fazer uma pergunta que eu achei interessante. Nunca Gente, tinha será me que todo ocorrido. mundo não vai ficar confuso? Mas acho que não, né? É um Do papo. quê? Não, que a gente não deu uma linha da história. Mas olha. Tá ótimo. Não, né? Mas, Ai, mas eu tô adorando. Que bom. tu conseguiu entender? Eu consegui. Vocês Que conseguiram bom. entender? Tá lindo? Então, Eleonora, aqui nós já Tá temos. ótimo. Nós já somos. Já seis estamos aqui que aprovadas. entendemos. Aham. Eleonora, Não, deixa eu- desculpa se eu falhei aqui que não. Se eu mudei de assunto. e Ai, tal. não. Eu achei tudo perfeito. Te contei o nome É. do programa. Te contei é contar, entendeu? Não tem Regra, regra. né? A gente não Não. engessado. Ah, porque senão Gente, a sério. gente tira a nossa espontaneidade, né? É, Senão esse fica microfone chato, né? novo aqui, eu dei cada queixada. Queixada. Eu tô lidando com ele. Vai ficar roxo. Aham. Ou eu fiquei curiosa com o seguinte: a Helena Rizzo é uma, né, das principais chefes que a gente tem no país. E isso, daí, né, que tu comentou que a gastronomia praticamente escolheu, não foi tu, tu escolheu o jornalismo. Teve alguma E ela, como é que foi isso? Porque, né, é um nome que é totalmente ligado à gastronomia, um dos nomes mais respeitados. Olha, eu Isso, acho que ela isso. também escolheu depois. Foi engraçado, porque eu acho que a nossa trajetória, é claro que é diferente, o sucesso dela é maravilhoso, ela é uma guria maravilhosa, ela é uma trabalhadora. Nós trabalhamos juntas, chegamos a fazer caterings juntas, e ela ela tem o sucesso que ela merece, porque ela é uma guria que ela tem uma regra, ela tem um padrão, ela faz sempre o melhor. Mas acho que a gastronomia também surgiu na vida dela um pouco depois, porque primeiro ela teve outro momento, Foi modelo, né? que é uma guria linda, maravilhosa, e depois ela foi para a gastronomia, né? Então, eu acho que a gente tem esse tipo de afinidade no sentido de ter escolhido a segunda opção. Mas eu acho que tu foi uma fonte inspiradora, com certeza. Olha, Daniela, ela porque eu acho disse que ela isso, falava, eu não né? posso Eu falar achei isso, lindo. porque ela Mas falou ela isso. escreveu, né? Então eu acho que sim. E isso me Eu achei- emocionou. Olha, é. eu te juro por Deus, quando eu vi esse post, porque era uma foto, essa foto eu nem tenho mais. É uma campanha do Gapa, eu acho que foi do Gapa, que a gente fez juntas, as duas com camiseta, uma foto nossa. E ela publicou essa foto dizendo que ela estava pensando em mim e que ela tinha sido minha fã e que eu fui uma inspiradora para ela na adolescência. Aquilo me deixou assim, eu fiquei... Eu disse para a Cíntia,
Cíntia, eu fiquei emocionada, eu mandei para a Cíntia, Aham. Cíntia, olha aqui, olha Não, aqui. escrevi para Helena. Eu achei Foi muito tão legal. gentil, sabe? Porque eu não lido muito bem com a ingratidão. Não que a Eleonora tenha feito algo, mas assim, da Helena, com todo esse renome que ela tá, considerada uma das melhores chefes do Brasil, fazer esse reconhecimento. Não, e É dizer que eu a bonito, inspirei, é meu bonito. Deus, eu fiquei Mas tu assim, vê de a cara. importância da gente falar o que sente, né? Não presumir que o outro sabe, né? Porque talvez pra ela fosse claro isso, né? Que tu sabia disso, mas não, né? E aí, como é Não, bom a foi gente muito ouvir. bacana, e dela botou, pensei em ti hoje. Não, foi Ai, lindo. que amor. Eu escrevi para ela. Vamos terminar com a nossa caixinha de perguntas. A gente tem uma caixinha de perguntas Opa. aqui, que é um teminha surpresa pra gente encerrar as conversas. Vamos lá. O que será, meu Deus. Não, são assuntos bem leves. Não ter filho foi uma opção ou quando viu, tinha passado e não era mais o momento? Entre as duas coisas. É? Nem uma coisa, nem outra. Primeiro, não foi uma opção, foi uma opção porque eu não achava o momento. Eu fui casada, né? Meu marido tinha um filho, que era um amor, que é meu querido até hoje, que é o Juliano. E ele queria muito ter outro filho, mas eu estava muito envolvida na época com o jornal e com coisa. E aí acabou que a gente se separou e acabou que veio o restaurante. Veio um filho e outro filho. Então, na verdade, foi uma opção, né? Mas não foi uma opção assim, de dizer, eu não Pensar. quero ter Sim. filhos. Não. Aconteceu desse jeito. Quer ler E mais tá uma? bem assim. Eu só não. A Cíntia sempre quebra as regras, Ah, eu que ela quebro. sempre pega mais Adoro. uma. Ela... Um restaurante que sente falta e um que adora em Porto Alegre. Eu estou gostando muito desses restaurantes do Matheus. Do sabe? Matheus, do grupo Iachar, né? Não, do Matheus, que ele tem o Chica Parrija. Isso, que ele Matheus tem adora, aquele- isso. Aqueles 3 ali daquela rua. E ele é um amor. Ele trabalhou conosco, Cíntia, não sei se tu lembra, que ele é sobrinho da Silvia. No Total, no Birra, ele fez um trabalho lá com a gente. Ele é um amor, Olha. esse guri. E ele está fazendo um sucesso, está fazendo um trabalho muito bacana. Então, isso sim. E o que eu sinto falta em Porto Alegre? Eu sinto falta de comer sushi no saquê, tomar muito saquê e subir em cima da mesa. Ela subiu em cima da mesa, não sai contar, mas isso. Sério? Mas é que tu não quer Vergonha da contar. Leonita. Leonita, me perdoa. Mas eu tenho saudade. Mas não vou lá por vergonha. Porque... Eu pensei que ela nunca ia nos contar, então eu te contei essa. Sim, É. a Eleonora subiu em cima da mesa. Tomava saco. saquê e subia em cima da mesa. Era teu Deus. queijinho. Eu não posso. Tá, mas Meu número só- é 3. Não pode Quando eu ser. chego no 3, eu tô ralada. Te Tem que contei me 2. carregar. O Dark Side com Eleonora Riso. Mas agora eu vou comer saquê com a Cíntia. Comer saque de Comer, 20. olha só, ela não bebeu. Aí Que ela fique vai pra claro. baixo da mesa. Ela não bebeu Eu saquê vou antes da comer entrevista. sushi. Ai, obrigada, Eleonora. Imagina, queridas, eu que agradeço. Foi muito bom. Foi Me ótimo. diverti, foi muito bom estar aqui com vocês. Emocionante. Tá Que bom. contigo nesse contexto. Beijo, beijo. Beijo.